tarde a todos. É com grande prazer que a THB Brasil, uma das principais corretoras de seguros e resseguros e benefícios do mundo, oferece a todos mais um Papo de Médico THB. Meu nome é Leonardo Ribeiro, sou gestor médico da THB Brasil e convido todos que estão nos assistindo a participar, nos enviando perguntas e dando o seu like. Hoje, dia 14 de junho de 2021, estamos recebendo a doutora Cristina Fará, que é formada em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e é endocrinologista e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É um prazer recebê-la aqui hoje, doutora Cristina. Seja muito bem-vinda. É um prazer, Leonardo, falar com você e com a sua audiência, esclarecer temas tão importantes aí. Vamos ver se a gente consegue ajudar o maior número de pessoas. Para todo mundo saber, eu e a Cristina nós somos amigos, nossos filhos são amigos, então, assim, a gente já tem uma ótima relação. Tenho certeza que todo mundo que tiver com pergunta pode mandar, profissional extremamente capacitado para estar nos ajudando aí a tirar todas as dúvidas. Eu começo aqui fazendo uma pergunta que acho que é uma dúvida e uma questão que para todo mundo entender o objetivo dessa conversa. Eu queria entender, Cristina, assim, porque a OMS ela considera obesidade uma doença crônica, correto? Sim, correto. Maravilha. Então, assim, isso é importante para a gente poder entender, porque, assim, a gente vê uma dificuldade para as pessoas poderem perceber a importância do controle do peso. Qual a diferença principal, Cristina, entre obesidade e sobrepeso? Bom, essa diferença, para explicar de uma maneira mais simples, é feita pelo cálculo do IMC. IMC, o Índice de Massa Corporal, é uma conta que leva em consideração no numerador o peso em quilos e no denominador o quadrado da altura em metros. Então, vamos supor, uma mulher de 1,60 m pesando 77 quilos. Então, 77 dividido pelo 1,6 vezes 1,6. Isso vai dar 30. 30 é um IMC considerado de obesidade. Então, ao contrário desses 77 quilos, ela pesasse, essa mulher de 1,60 m, 61 quilos, ela estaria com 24 de IMC. Então, de 24 para baixo é um IMC normal, de 30 para cima é um IMC de obesidade, e no meio do caminho, entre 24 e 30, é o que a gente chama de sobrepeso, que é onde a maioria dos brasileiros estão, infelizmente. Por que, infelizmente, sobrepeso? Eu vou falar porque eu estou no sobrepeso, então eu preciso reduzir um pouco mais as minhas medidas. Por que o sobrepeso ele é tão perigoso? Ele é perigoso porque está nesse meio do caminho, aí as pessoas acabam não dando tanta importância, Cristina? Como é que está a estatística no Brasil? Cerca de 54% da população brasileira está acima do peso. Nas grandes capitais, 20% dos adultos estão obesos, né? Então, assim, uma estatística bem alarmante. Mas o sobrepeso, ele com certeza não é pior que a obesidade, mas ele é perigoso, sim, porque além dele não ser uma situação de normalidade metabólica, via de regra, se as pessoas não cuidam, elas vão piorando a cada ano. Se elas insistem em fazer o que elas estão fazendo, e se ajunta isso ao envelhecimento, elas acabam piorando, né? Isso tem consequências. Não, perfeito. A gente falou um pouquinho sobre sobrepeso, eu acho que o nosso tema aqui é mais obesidade. Quais são os principais riscos associados à obesidade, Cris? Bom, são vários, né? Mas antes disso, deixa eu dar uma palhinha aqui num conceito de obesidade um pouquinho diferente. A gente usa muito o IMC porque ele é prático, mas ele não é um bom medidor de obesidade, até porque nós temos locais certos para acumular gordura, que a gente fala que é um tecido adiposo ou tecido gorduroso funcional. Então, aquele que a gente acumula no braço, na perna, na coxa, no culote, não tem problema, ele foi feito para acumular gordura ali. Então, a pessoa pode até estar com o IMC mais elevado, mas se é às custas
do acúmulo de gordura nesses locais, em termos metabólicos, não em termos ortopédicos, né? O Leonardo pode falar melhor disso, que aí vai pesar de qualquer jeito em cima do joelho, mas em termos metabólicos, isso não é um problema. Então, uma coisa muito curiosa, eu acho isso muito curioso, que em países onde as pessoas não têm facilidade de acumular na periferia gordura, elas são magrinhas na periferia, como, por exemplo, os chineses, os indianos, os paquistaneses, eles têm mais diabetes lá do que obesidade. Ué, mas como pode ser isso se obesidade é quase que condição necessária para eu ficar diabético? Porque eles desenvolvem a tal chamada obesidade visceral. Então, o problema é quando a gente começa a engordar na barriga. Né? As pernas, os braços não dão muito problema metabólico, né? Nós, mulheres, a gente tem menos tendência a acumular na barriga, a não ser depois da menopausa, e os homens têm mais tendência a acumular na barriga. Então, o grande problema é quando a gente começa a ficar com a cintura aumentada. É a circunferência abdominal, né? Que é o grande problema que a gente acaba também associando junto à questão da obesidade, né, Cris? Exato. Tinha uma regrinha que falava se homem deve ter cintura até tanto, mulher cintura até tanto, mas aí às vezes a pessoa era grandona e ela, coitada, ficava em maus lençóis, né? Hoje em dia, pois fica muito cruel, né? Hoje em dia a gente isso também não dá para se aplicar totalmente, mas tem uma regra básica que a gente devia ter de cintura mais ou menos metade da nossa altura. Se for mais, provavelmente a gente já está começando a ter acúmulo de gordura visceral nos órgãos. E aí, essa sim traz as consequências que você perguntou, e agora eu vou falar aqui quais são. A primeira consequência, via de regra, é a síndrome metabólica, que é aquela gordura no fígado, a glicemia que começa a aumentar, o HDL colesterol, que é o colesterol bom, começa a baixar, o triglicérides a subir, a hipertensão, e aí vem junto a apneia do sono, logo em seguida vem o diabetes. Essas são as questões metabólicas, fora as questões ortopédicas, como hérnia de disco, artrose de joelho, e outras que são as que mais são estudadas hoje em dia, que é talvez a mais nova para o público leigo, que é a grande associação com câncer, né? Uma associação de cerca de 50%, com a doença de Alzheimer também, e com doenças do tipo enxaqueca. Então, hoje em dia tem se estudado muito a obesidade em doenças que não tradicionalmente eram relacionadas à obesidade. O câncer é, assim, impactante, o tanto que tem a ver com a obesidade. O câncer tem uma relação bem grande hoje em dia com a obesidade, né? Porque, se eu falar alguma besteira, me corrija, mas todo obeso, ele é inflamado, né? Ele possui já um processo inflamatório crônico, né? Então, o aumento de todas essas patologias inflamatórias, inclusive algumas doenças como câncer, podem estar relacionadas à obesidade bem fortemente, né? Aqui, uma pergunta que é bastante... que todo mundo deve se fazer: por que emagrecer é tão difícil, Cris? Olha, essa pergunta é muito curiosa. Com certeza não é porque nós somos preguiçosos, com certeza não é porque nós somos glutões, e com certeza não é porque as pessoas não querem se haver com esse assunto. O que está acontecendo, na minha opinião, como o maior responsável para tanta dificuldade de emagrecer, tanta facilidade de engordar, é que as diretrizes do que se deve fazer para emagrecer, elas estão um pouco distorcidas. Começou essa distorção por volta de 1970 e ela se perpetuou. Nos últimos anos, tem muita gente muito boa falando coisas muito eficazes para emagrecimento, até mesmo no YouTube, no Instagram, mas ainda é a minoria das pessoas. A maioria das pessoas ainda acreditam numa estratégia alimentar para emagrecimento baseada na pirâmide alimentar que foi
alardeada aí no final da década de 70, começo da década de 80, acredita em comer de 3 em 3 horas, acredita que fazer jejum é perigoso, que diminui o metabolismo. Isso está atravancando o processo de emagrecimento. Por exemplo, a pirâmide alimentar tem na sua base o consumo de grãos e carboidratos como 60% do que a gente deveria comer no dia. Depois eu explico por que isso impacta no emagrecimento. Outra coisa que ela tem é que a gente deveria comer no máximo 30% da nossa ingesta calórica em gordura, e dessas, 10% em gordura saturada. Só dessas 3 coisas já criou-se uma encrenca. Por quê? Se eu comer 60% da minha dieta em carboidrato, eu vou liberar a insulina loucamente. E a gente sabe que insulina é um hormônio anabolizante para gordura. Então, como é que eu vou emagrecer liberando o dia inteiro um hormônio que bloqueia a queima de gordura? Ele é um hormônio de acúmulo. Se tem uma coisa que a insulina não é um hormônio de gasto calórico, ela é um hormônio de acúmulo de gordura. Então, essa encrenca já está posta aí. 60% que eu vou comer vai liberar insulina o dia inteiro. Outra coisa, se eu reduzo para 30% o consumo de gordura, inevitavelmente eu estou pedindo para a pessoa restringir proteína, porque os alimentos que têm gordura são os alimentos que têm proteína. E aí tem um grande problema, que é o seguinte: tem um conceito chamado ecologia nutricional, que investiga quando que os bichos, nós e os outros bichos, paramos de comer, quando que a gente tem a nossa fome realmente diminuída. E esses pesquisadores, são 2 pesquisadores da Austrália que escreveram um livro muito famoso, e depois, hoje em dia, tem muita gente estudando isso, que nós paramos de comer, ou se nós quisermos, né, mas a nossa fome cai de fato quando a gente bate a meta proteica, quando a gente comeu a quantidade de proteína que a gente precisava no dia, a nossa fome cede muito. Então, se nós comermos a comida processada, industrializada, e bater esse 60% de carboidrato no dia, nós estaremos consumindo proteína de maneira muito diluída. Ou seja, eu vou ter que comer demais para chegar na meta de proteína do dia. E nisso eu já engordei. Mas é engraçado, né? Você falando isso, eu não sei, provavelmente tem uma relação muito grande, assim. Quando eu faço a ingestão de quantidades muito grandes de carne, por exemplo, quando eu como churrasco, geralmente eu passo o resto do dia sem querer comer mais nada. Parece que aquilo dali parece que eu vou levar 24 horas para conseguir fazer digestão de tudo, e eu não tenho mais fome mesmo, assim, a fome acaba. Então, é interessante você ter usado esse exemplo, porque isso tem tanto uma explicação prática quanto teórica. A prática é que as pessoas que foram para um movimento que é mais recente no Brasil, low carb, ou mesmo carnívora, não param de emagrecer. Então, vamos para a teoria tentar explicar por que isso acontece. Para os seres carnívoros e onívoros, né? Nós somos onívoros, comemos plantas e bichos. O que tem de mais nutritivo é a proteína animal: peixe, porco, frango, vaca, vísceras, ovo. Isso aí preenche tanto nós, seres humanos, de nutrientes, que o corpo fica horas e horas e horas e horas e horas e horas sem pedir comida. Por isso que esse pessoal come com intervalos muito grandes. Daí que começou a surgir o jejum intermitente. Então, veja, uma alimentação em que vai me lotar de nutrientes e, portanto, vai me permitir comer menos e com espaços maiores, não é de se estranhar que vai levar a perda de peso. Até uma coisa super curiosa, isso eu acho muito legal. Por que diminui a formação de bolo fecal, o número de vezes que a pessoa vai ao banheiro quando está se alimentando de uma comida mais da natureza, o que a natureza tem, carnes, ovos e vegetais, e não de comida processada? É que isso interessa tanto para o corpo. Vamos, por exemplo, o ovo, dali vai sair um pintinho, é 100% nutriente, que não sobra resíduo para você jogar fora. Olha que interessante. Aproveita tudo.
Aproveita tudo, é a tal da caloria cheia, não da caloria vazia. Só que, infelizmente, o que tem de recomendação oficial, o que é falado na faculdade de nutrição, é quase que o contrário. Então, é comer de 3 em 3 horas, é comer uma base de carboidrato, é bastante permissividade com produtos processados e industrializados. E aí as pessoas seguem essa recomendação. Elas têm boa vontade, elas não têm má vontade, nem são preguiçosas, nem glutosas, elas seguem. E aí tá feita a encrenca, né? Aí tá o problema, né? E assim, com tudo isso que você está falando, e é a questão dos alimentos processados, da quantidade de junk food que a gente tem hoje em dia, né? Essas besteiras que a gente vai comer, fast food, biscoito e tal. A obesidade infantil aumentou muito também. Então, hoje em dia, você começa a ver crianças que já começam a ter problema relacionado à obesidade desde muito pequena. A partir de quando que a gente tem que começar a se preocupar com relação a isso, Cris? Sabe que a obesidade infantil, o número de crianças acima do peso dobrou nos últimos 20 anos. Então, era muito raro você ver uma criança obesa. Hoje, sair na rua, você vai encontrar. Está cada vez mais comum isso, né? Olha, quando a gente deve começar a nos preocupar desde sempre, na verdade, eu ia falar desde da introdução alimentar, mas eu estaria falando errado, porque eu estava estudando justamente essa semana esse assunto, e tem vários trabalhos mostrando que a formação do paladar, ela começa no líquido amniótico. Então, mães que comem, por exemplo, muito doce, o paladar começa a se formar no líquido amniótico. O nenê já nasce com uma propensão maior a doce. Na verdade, o paladar doce, ele é inato. Nós todos nascemos gostando de doce, né? Então, a criança, ela já é vulnerável por causa disso. Ela já nasce com essa predisposição. Se você não tem a consciência de oferecer os alimentos certos, e aí, particularmente, deixar elas o quanto você conseguir longe desse paladar doce, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, fica muito mais difícil depois para controlar. E eu brinco com os pacientes que você oferecer uma maçã para uma criança, sendo que ela pode, ela tem a opção de escolher entre uma maçã e um bolinho, um muffin, é bater em cachorro morto, né? Não tem como. Aí não dá para reclamar que não vai ter como, mas tem indicadores que os pediatras usam, por exemplo, 75% do percentil de peso para cima já é o preocupante, 97% já é a obesidade, é bem mais preocupante. Mas isso são dados numéricos, fica muito teórico falar isso. Eu acho que quando os pais percebem ou que a criança está com hábitos alimentares ruins, se é que eles vão conseguir perceber, porque geralmente elas têm isso porque vem da formação dos pais também, mas se elas conseguirem perceber isso, ou que a criança está gordinha, está fofinha, está fora do padrão, ou que cada ano que passa está pior, está engordando, eu acho que esse é um ponto crítico que tem que ir para o médico, e, na minha opinião, tem que mudar a casa inteira. Vamos lá, a gente está começando a receber algumas perguntas, Cris, e aí eu vou começar a colocar essas perguntas aqui. Uma das perguntas é: a obesidade é só uma questão de alimentação ou uma patologia hereditária? Muito boa essa pergunta. Bom, então, a hereditariedade, ela está sempre envolvida, só que o que a gente herda é o potencial para nos tornarmos obesos. A gente não herda obesidade. Eu não aceito que eu sou obeso porque geneticamente eu nasci predisposto. Eu aceito que eu tenho muito mais facilidade a engordar porque eu sou de uma família de gordinho. Isso com certeza. Só que eu falo para os pacientes, felizmente não é uma doença genética, senão você não teria o que fazer. Nós ficamos obesos porque a gente faz um monte de coisa errada, mas principalmente come errado. Porque geralmente os pais comem errado, eles são obesos porque eles comem errado, a criança acaba se tornando porque ela começa a comer a mesma coisa que os pais comem, como você mesmo falou, né? A hereditariedade, nesse caso, é muito mais do comportamento do que, teoricamente, da genética, né?
Sim, tem graus e graus na genética, não tem aqueles magros de ruim? Não é ficção, existem mesmo pessoas que não têm competência. Eu falo que a pessoa não tem competência para engordar, não consegue engordar. Eles existem, mas eles são a minoria. Nós, por exemplo, na minha família, a maioria é obeso. A Sim. maioria é obeso. Não tem por que eu supor que eu nasci com uma genética privilegiada. Então, eu não quero nem cutucar essa genética. Não, com certeza, Cris, né? Porque a Cris, ela é bem magrinha, a Cris está sempre fazendo atividade física, então disso daí não tem nada de herança genética, né, Cris? Mas olha que curioso, com essa mesma genética, quando bem mais jovem, eu já cheguei a pesar 8 quilos por aí do que eu peso hoje. Então, você fala, se fosse genética, como é que a genética na mesma pessoa ia mudar? O que mudou foi o meu entendimento com relação à comida e a mudança de estilo de vida, né? Comportamento, né? Vamos lá. Trouxeram mais outra pergunta aqui. A obesidade aumenta o risco de outras doenças? Ah, com certeza. Na verdade, eu estava lendo um dado hoje que 74% das mortes na raiz tem a ver com obesidade. Então, ela aumenta com certeza a chance de diabetes. Isso é mais do que óbvio e estabelecido na literatura. Não há o menor sinal de dúvida de que diabetes tipo 2, basicamente, é uma doença causada por obesidade. Eu vou dar realmente essa força nas minhas palavras, porque disso eu não tenho a menor dúvida. Mas não necessariamente obesidade em termos de IMC. Aquela obesidade que eu comentei, que é a gordura visceral, a pessoa pode ter IMC de 24. Se ela for obesa visceral, ou seja, magrinho nas pernas, magrinho nos braços e com uma cintura aumentada, ela tem uma grande chance de ficar diabético. E o que geralmente vem antes do diabetes? A tal da gordura no fígado. Eu quis falar nela aqui agora, porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo vão conhecer alguém, ou elas mesmas, ou alguém que tem gordura no fígado. Esse negócio está alastrado, está extremamente comum hoje em dia. Então, começa com gordura no fígado e o próximo passo é ficar diabético. Mas está relacionado a um monte de coisa. Apneia do sono, artrose, aumento do risco de infarto, de AVC, câncer. É uma doença. O mito do gordinho saudável, ele realmente é um mito. Pode demorar, mas o boleto chega. Sim, sim. É aquela coisa assim, e essas doenças, uma vai desencadeando outra, né? Porque aí o diabético desencadeia outras doenças, e aí a minha esposa é nefrologista, tá? Uma das maiores causas de insuficiência renal crônica é a diabetes. Então, o paciente... E a outra causa é a hipertensão, que na verdade também tem a ver com diabetes e obesidade. Sim, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Você tem aí, na verdade, o que economia eles vão chamar de tempestade perfeita, né? Você vai ter uma associação de várias coisas que vai levar a gerar um grande problema, né? Você sabe que é interessante, de maneira mais moderna, a gente tem chamado essas doenças como ácido úrico alto, diabetes, hipertensão, esteatose hepática. A gente brinca no Instagram, a gente não chama mais de doença, a gente chama de sintomas da síndrome metabólica. Uhum. A raiz é a mesma. Se você vai ter ácido úrico, ou fulano vai ter hipertensão, ou o outro vai ficar diabético, é a maior predisposição. Mas a raiz é a mesma, são sintomas de uma mesma doença chamada síndrome metabólica. E o maior causador de síndrome metabólica é a obesidade. Legal, legal. Outra pergunta aqui. Trabalho à noite e à tarde, ou seja, tenho 2 empregos e percebi que engordei muito. No que posso fazer para melhorar a minha obesidade? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu brinco com os pacientes que não é à toa que a gente ganha salário em insalubridade. Nós médicos não, né, Léo? Porque o plantão noturno tem o mesmo valor que o diurno. Mas, realmente, é muito insalubre trabalhar à noite. Isso favorece a obesidade. Por alguns motivos, vou tocar em alguns deles aqui. À noite, a gente deveria estar quietinho, dormindo bem, para ter uma boa secreção de GH, né? Vamos lembrar que o pessoal faz coisa errada lá na academia, se injeta GH, ninguém deve fazer isso. Mas por que eles fazem isso? Porque diminui
gordura abdominal, o uso do GH. Então, a gente poderia, pelo menos, contar com o nosso GH sendo bem secretado. E se a gente está acordado à noite, a gente não faz isso muito bem. Então, quem tem filho pequeno aí, crianças, na madrugada, é para estar dormindo, não é para estar fazendo nada de diferente, porque senão fica mais gordinho e também não cresce, porque o GH está implicado nessas duas coisas. Tem uma liberação disfuncional também de cortisol, quem fica acordado à noite. Enfim, é uma situação que vai um pouquinho contrária ao emagrecimento. Ah, mas então eu tenho uma sentença de morte porque eu sou um trabalhador noturno, eu tenho que ficar gordinho? Não, não é assim. Vou falar um pouquinho agora, mas assim, também não dá para ficar pedindo pizza no plantão, né, Léo? Lá no hospital, você vai lá na mesa do plantão, o povo pedindo pizza 3 horas da manhã, né? Até porque era para estar dormindo, não era para estar comendo. É porque nesse horário da noite eles não entregam salada, Cris. É mais difícil a entrega de salada. Eles entregam pizza no plantão à noite. Então eu tava pessoal, é por isso, por essa questão que o Dr. Leonardo falou, e não é pela questão de que passa o tempo mais rápido, é gostoso e diminui o estresse lascado que é um plantão. Mas assim, olha, em qualquer situação adversa que nós estejamos, ou o trabalhador noturno, ou a pessoa que é obrigada a tomar corticoide porque não tem outra solução, por exemplo, um asmático, ou a pessoa que, por exemplo, é obrigada a tomar um antidepressivo, alguns deles, ou um antipsicótico, que aumentam o peso, fazem engordar, ou quem tem que usar insulina, que também é outra coisa que faz engordar, como que nós podemos cuidar da melhor maneira? Da mesma maneira que qualquer pessoa quer emagrecer, nós precisamos comer alimentos que são muito densos nutricionalmente, que cada 1 grama daquele alimento traga a maior quantidade de nutriente possível. E esses alimentos, em primeiro lugar, são os que não são industrializados e processados. É aquilo que você acha na feira, no sacolão, no açougue, não é na periferia do supermercado, ou seja, carboidrato processado junto com óleo vegetal de semente, que é óleo de soja, milho, canola, algodão, girassol, são as 2 piores coisas para a gente não conseguir emagrecer. Então, ir para uma comida minimamente processada, carnes, ovos, vegetais e óleos que não são processados, porque a gente confunde, um óleo vegetal. Então, azeite é óleo vegetal, óleo de soja é vegetal. Não, gente. Basta amassar azeitona, sai azeite. Esses óleos que eu mencionei anteriormente, eles passam por uma planta industrial. Eles recebem tantos aditivos químicos que eles são um ET para o corpo do ser humano. Quando eles caem, o que eles vão fazer? Vou explicar rapidinho, que isso é muito importante. Eles nos inflamam, né? O doutor Leonardo falou aí da questão da inflamação, que eu concordo super, que é a raiz do problema, e esses óleos, eles ajudam isso. Veja que quando nós acumulamos gordura, as nossas células de gorduras, elas crescem e depois elas se dividem, um fenômeno chamado hipertrofia e hiperplasia. Quando a gente come muito esses óleos vegetais de semente, a célula gordurosa, ou adipócito, que é o nome dela, ela cresce e ela não consegue se dividir. E depois de um certo tamanho, começa a liberar substâncias inflamatórias. Então, se você come isso com uma certa frequência, você tem esse padrão de tecido gorduroso. Você está todo o tempo inflamado. E aí começa a vir essa árvore de doenças aí. Eu saí um pouquinho do tema aí, mas essa questão dos óleos é muito importante. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, depois de amanhã, dia 16, eu vou fazer uma live do meu canal especificamente sobre esse assunto, porque ele é um entrave aí no emagrecimento da população. Ótimo, Cris. Maravilhoso. Isso é extremamente importante. Assim, a gente tem visto, e aí, a questão da obesidade, ela tem vindo junto com isso, com um aumento muito expressivo de cirurgia bariátrica. Qual é a sua opinião sobre a questão da indicação de cirurgia bariátrica? Quando que a gente deve começar a pensar na cirurgia bariátrica como uma opção? Uhum.
Bom, ela tem ficado cada vez mais comum, né? Até porque hoje em dia é disponível, né? Os convênios pagam e tudo isso facilitou. Ela começou no Brasil um pouquinho depois, mas por volta de 1970, acho que foi a primeira cirurgia feita no Brasil. Aqui no consultório, eu indico muito pouca cirurgia bariátrica. Se eu, olha, sendo muito honesta, eu vou tentar chutar. Eu estou formada há 20 anos. Eu acho que eu mandei uns 5 pacientes para cirurgia bariátrica. Eu acho também que eles sabem a minha vibe, então eles não me procuram muito, né? Quem quer fazer cirurgia bariátrica tem esse grande viés. Eu acho que ela tem seu valor, sim. Se você identifica que o paciente não vai de jeito nenhum conseguir fazer o que ele precisa para emagrecer e ele está já ou prestes ou já sofrendo consequências muito desagradáveis da obesidade, eu acho que tem uma decisão compartilhada entre ele e o médico, ele tem todo o direito de querer isso. E eu tenho vários pacientes que chegaram para mim depois da cirurgia bariátrica e falaram: olha, doutora, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu realmente acredito. A minha questão não é nem essa, porque eu realmente acredito que para muita gente foi uma maravilha. A minha questão é que muita gente se operou porque não sabia que existem métodos muito eficazes para eles resolverem esse problema sem precisar se operar. Muita gente vai enganado, porque realmente essa estratégia de basear em pão light, tudo desnatado, comer de 3 em 3 horas, ficar morrendo de medo de jejum, não vai dar certo para a maioria das pessoas. Aí elas tentam, e não conseguem, elas chegam a essa conclusão. A única solução para mim é a cirurgia bariátrica. É uma pena elas não saberem que existem outras ferramentas. Cris, não quero ir contra os colegas que são cirurgiões bariátricos, mas você acha que isso não é um pouco do caminho errado que as pessoas acabam tomando? O que eu acabo vendo é que as pessoas, ao invés de procurarem um endocrinologista para poder talvez orientar melhor, muitas vezes eu vejo pessoas procurando o cirurgião. E aí, quando você procura o cirurgião, o caminho dele é a cirurgia. Então, para ele é muito mais fácil falar sobre cirurgia também do que falar sobre dieta, falar sobre reeducação alimentar, falar sobre esses termos. Você concorda comigo? Olha, é uma coisa curiosa. Você acredita que eu pego direto no consultório um paciente? Oi, fulano, tudo bem? Qual o motivo da nossa consulta? Eu fui lá no cirurgião bariátrico e ele falou que eu preciso de uma cartinha do endócrino para eu poder ir para a cirurgia, para o convênio pagar. Eu preciso ser indicado uma cartinha do endócrino. Eu quase caí da cadeira. Eu penso, como é que a pessoa não refletiu que ela vai sentar na minha frente, eu vou escrever uma carta, o fulano está apto e deve fazer uma cirurgia bariátrica? Mas assim, o cirurgião, muitas vezes ele não tem o conhecimento de que existem ferramentas e eu encho a boca para falar, muito eficazes para emagrecer, graças a Deus, e não são nem medicamentosas, são comportamentais, e ele é cirurgião, a função dele é operar. Mas o problema é que muitas dessas pessoas, elas não estão lá porque elas fizeram uma decisão consciente. Olha, Léo, eu não tenho nada contra a pessoa que decide de maneira consciente. Fala, olha, eu sei que tem esse método, mas eu quero viver minha vida do jeito que eu escolhi. Eu quero comer o que eu quero, beber o que eu quero. E se para isso eu tiver que viver 10 anos menos ou viver a mesma quantidade, mas com uma vida meio chata, com algumas comorbidades, ok, estou sabendo e quero isso. Não tem nenhum problema. O problema é que as pessoas se enfiam nas doenças, se enfiam na cirurgia bariátrica por uma escolha inconsciente. Ela não sabia que tinha outro caminho. Então, aqui no consultório, eu tenho, estou lembrando de cabeça, alguns pacientes perdeu 30, perdeu 33, o recorde perdeu 45 na pandemia. Isso é um resultado de cirurgia bariátrica. A pessoa fez isso com estilo de vida. Sim, sem dúvida. Então, o problema é elas não saberem o lado B aí do disco. Eu posso falar assim, a pandemia, no meu caso, eu perdi quase 10 quilos durante a pandemia, fazendo atividade física, mudando o estilo de alimentação. Eu faço jejum intermitente, a gente já conversou várias vezes sobre isso.
Então, assim, essas mudanças, não estou dizendo que o jejum seja a melhor opção para todos, mas eu acho que ela é uma opção. É o que você falou, existem opções, e eu acho que uma pessoa procurar o profissional, procurar você, procurar um endocrinologista, serve para que essa pessoa seja direcionada para que esses caminhos esses caminhos, digamos que, eu não vou nem dizer que são alternativos, né? Que para mim o caminho alternativo é a cirurgia. A cirurgia é o caminho alternativo. O caminho correto é o caminho de procurar um endocrinologista. Seguindo uma perguntinha que fizeram aqui para mim, e aí eu vou juntar com uma outra pergunta que eu tenho curiosidade, assim, a gente estava falando sobre a questão do óleo, você falando sobre o óleo para usar de cozinha, a pessoa falou sobre o uso da banha para fritar as coisas e tal. E aí eu junto com isso com uma pergunta, assim, quais são os alimentos mais perigosos e os mais benéficos no controle do peso, Cris? Bom, vou falar um pouquinho sobre as gorduras e depois, se eu esquecer a segunda pergunta, você me fala de novo. Olha, o que a gente pode usar como gordura para culinária de maneira segura? São as gorduras que a natureza fez. Então, são os óleos de frutas, azeite é óleo de fruta porque azeitona é fruta. O óleo de coco e o azeite de abacate, que é bem caro. E as gorduras animais, a manteiga, a banha, o que mais que eu estou esquecendo aqui? Gorduras de fonte animal. Manteiga, banha e os de fruta. Esses são gorduras que não foram processados, não passaram por adição de químicos. Historicamente, desde que nós somos homens e mulheres das cavernas, nós crescemos, nós chegamos até aqui porque os nossos descendentes, os nossos ancestrais não morreram, então a gente evoluiu comendo isso. Uma ressalva apenas é que tem uma parcela que não é a maioria da população, que quando come muita gordura de origem animal, banha, manteiga, gema de ovo, tem uma ascensão aí no colesterol, aumenta o colesterol. Isso daria uma outra live, porque não necessariamente ter colesterol alto é um problema, mas às vezes sim, mas vamos deixar esse assunto de lado, porque tem muita coisa nesse aspecto. Mas voltando lá, se a pessoa não quer aumentar o colesterol e viu que está aumentando, eu comecei a fazer tudo com banha de porco, meu colesterol disparou. Então, seria legal ela voltar para o azeite de oliva, que esse é politicamente correto, ninguém vai brigar com ele, nem mesmo os cardiologistas. Oi, Miguel. Você falou, viu? O Miguel apareceu na live. Com certeza, ele tinha que dar a aparição dele, igual o Heitor faz lá em casa. Bom, mas... E quais são as gorduras ruins? São aquelas que são industrializadas, ou seja, justamente os óleos vegetais de semente. Então, pessoal, na minha opinião, vou aconselhá-los a não usar óleo de milho, canola, algodão, girassol. Todos esses óleos vegetais de semente não são legais. E tinha uma segunda pergunta que era... Eu falei, na verdade, os alimentos mais perigosos e os mais benéficos na questão da controle do peso. Muito bom. Não só no controle do peso, mas para qualquer doença metabólica, a gente sempre deve usar uma premissa evolutiva. Basear nossa alimentação naquilo que nós, como seres humanos, evoluímos crescendo. Porque, veja, nós estamos na Terra mais ou menos há 300 mil anos. A agricultura, ela apareceu mais ou menos há 12 mil anos. Ou seja, a agricultura aconteceu ontem no calendário, se você pensar em escala evolutiva. A nossa genética, ela não mudou. A do Homo sapiens e a nossa é igual. Então, nós temos que comer aquilo que a nossa genética permite. Os alimentos que nós evoluímos crescendo. Então, a primeira coisa é limpar os ultraprocessados. Então, por isso que eu brinquei. Feira, açougue e sacolão é onde estão os alimentos naturais, o mais in natura possível. Esses são os mais benéficos.
independente de ter mais ou menos carboidrato, mais ou menos gordura, proteína, esse é o cenário principal. Abrir a sua geladeira e o seu armário e sair limpando o que é alimento processado, industrializado. Esses são os mais perigosos, né? Ok. Maravilha. Vamos seguindo já para o finalzinho da nossa live, já estamos a 40 minutos. Quero agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo, que está dando a pergunta, fazendo suas perguntas, dando seus likes. A gente tem um público bastante significativo de grávidas que assistem às nossas lives. E eu queria saber com você quais são os riscos da obesidade durante a gravidez, Cris. Então são vários, né? Ele pode aumentar pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão na mãe, riscos de nascer um feto com baixo peso, baixo tamanho, mas o risco maior da obesidade na gestação é o diabetes gestacional, né? E eu vejo que o pessoal não dá muita bola para diabetes gestacional, é um negócio bem sério. Igual não dá muita bola para esteatose hepática, que também é um negócio bem sério, né? Então, quando eu pego o paciente que está acima do peso, querendo engravidar, eu sempre proponho, olha, espera um pouquinho mais, vamos dar uns 6 meses nessa tentativa de engravidar, para você sair dessa situação de obesidade, porque aumenta muito o risco, todos os riscos, esses que eu falei, mas o diabetes gestacional, principalmente, ele está muito linkado com o peso que a mãe vem comendo, o peso que ela engravida. Então, realmente, se vocês não puderem esperar, né, não for uma gravidez assim inesperada, vale muito a pena emagrecer antes de engravidar. E até tem uma questão que a gente não consegue avaliar como risco imediato, mas eu acredito, até é difícil de provar isso em estudo científico, mas que é da epigenética. O que é isso? São coisas que vão se manifestar no seu filho ao longo da vida, de acordo com o que você comeu, de acordo com o que você se estressou, as experiências que a mãe passou na gestação vão modular o que vai acontecer com o feto. Então, a obesidade, o alcoolismo, a violência, o estresse vai modular depois o feto. Então, se puder tirar esse problema da obesidade antes de engravidar, vale muito, muito, muito a pena. Legal. Outra coisa, a gente sabe que, principalmente, aí eu vou levar o assunto um pouco mais para o lado das mulheres. A questão do envelhecimento e da menopausa para as mulheres, ele é um fator que influencia no ganho de peso e na dificuldade em perder peso, né, Cris? Com toda certeza. Quem fala que menopausa não aumenta a chance de ganhar peso, na minha opinião, não está falando uma coisa certa. Olha que curioso. Você reparou que as mulheres, depois da menopausa, elas ficam com o corpo masculino, bumbum diminui, peito diminui e barriga cresce? Pois é. Então, e nós perdemos a nossa tão sonhada proteção contra infarto que nós temos e os homens não têm. Ficamos iguais a eles depois da menopausa. Então, essa falta do hormônio feminino, ela impacta negativamente, ela nos faz ganhar peso, e quando nós ganhamos esse peso, ganhamos no lugar errado, que é na barriga. Então, nós temos que entrar na menopausa da melhor maneira possível. Se nós vamos enfrentar uma menopausa comendo chegar nela comendo uma comida muito pobre, lotada de carboidrato vazio, óleo vegetal de semente, comendo de 3 em 3 horas, nós vamos ter um desfecho muito pior. E falando do envelhecimento, qual é a tendência natural do envelhecimento? Veja se não é substituir músculo por gordura em qualquer local do corpo humano. Por que a gente fica flácido? Por que o bumbum cai? Por que o peito despenca? Por que a gente passa a ter tchauzinho no tríceps? Porque isso é a natureza do ser humano. As coisas vão perdendo a sua função e vão se tornando num tecido metabolicamente menos funcional, não tem muita coisa para ele fazer, que é a gordura. Então, se você não lembra o seu corpo que precisa daquele músculo, ou seja, se você não faz atividade física,
ele não tem por que conservar, vai virando tudo gordura. E metabolicamente falando, o tecido gorduroso, ele é muito menos ativo, ele não requer calorias para se manter. Então, cada ano que passa, aquelas calorias que você comeu, elas têm menos vazão, porque o que dá vazão para você não engordar é o tecido muscular. Se você não envelhece conservando o seu tecido muscular, você não tem como dar vazão às calorias que você come. Então, cada dia vai ficando mais difícil manter aquele peso que você tinha na juventude, mesmo comendo a mesma coisa. Você tem menos espaço para poder perder aquelas calorias, né? O músculo ele não vai estar queimando, né? Exatamente. Não, perfeito, Cris. A gente está indo para o final da nossa live. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Olha, eu estou ainda com milhões de perguntas na minha cabeça. A próxima vez que a gente se encontrar, eu vou conversar bastante com você de novo sobre esse assunto. As pessoas adoraram. Tivemos aqui um público bem satisfatório assistindo. Muita gente já querendo saber o endereço e o telefone do seu consultório para poder agendar as consultas. E eu acho que é esse o caminho, assim, eu acho que o caminho é o caminho do entendimento, é aquilo que a gente já conversou antes mesmo da live, é o caminho do entendimento, que aqui a discussão não é uma discussão sobre a questão do romantismo da obesidade, assim, a gente sabe que aqui a gente não está fazendo culto ao corpo perfeito, culto ao corpo de uma modelo, a gente está fazendo culto à saúde. Aqui é falar sobre a saúde e fazer com que as pessoas entendam que quando a gente fala de obesidade, a gente fala da doença, e não da pessoa estar acima ou abaixo do peso. Então é extremamente importante a gente trazer esse cuidado. E muito, 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 muito obrigado mesmo, Cris. Eu fico muito feliz desse convite, Léo, porque eu acho que com as mídias sociais, a parte boa disso, né? Porque parte ruim a gente sabe que tem, é que ficou muito mais acessível para a gente levar esse conhecimento para as pessoas, né? No conforto da casa delas, porque nós médicos conseguimos, por vezes, ajudar uma pessoa, que é aquela que está na nossa frente, né? E com as mídias sociais, a gente consegue espalhar a notícia. Isso é muito importante, porque, via de regra, você vê que eu falei aqui, a maior parte das coisas que eu falei que são eficazes, não vem nem da indústria farmacêutica e de nada, é de estilo de vida. Então, para muita gente, basta adquirir o conhecimento e colocar em prática. Isso é maravilhoso. Essa palavra está em moda, né? Mas é um enorme empoderamento. Que legal, que legal. Gente, muito obrigado a todos. Se vocês puderem, ao final da live, preencher a pesquisa que a gente colocou no pesquisa de satisfação, a gente vai agradecer muito, gente. Muito obrigado. Até o mês que vem. Mês que vem temos outro Papo de Médico. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.